Senhores, nós vamos iniciar o nosso debate. Devido ao número não excessivo de pessoas aqui, até um número bastante expressivo do ponto de vista de qualidade, mas de quantidade faltaram algumas pessoas, talvez devido a esse problema do tempo, né, que já foi tratado aqui. Então eu vou passar inicialmente a palavra para o Departamento Cultural, comandante Osmar Boa Vista. Ele é o chefe do nosso departamento e vai usar a palavra. Senhoras e senhores, meu caro professor, a minha pergunta é pessoal e direta. Em vista a excelente qualidade da sua apresentação, eu pergunto o seguinte: quando e o que nós temos que fazer para trazê-lo de novo aqui? Muito obrigado. Para mim é um prazer, foi um prazer vir aqui hoje e vai ser um prazer voltar aqui. Inclusive esse tema de prevenção versus mitigação de catástrofes é um tema que eu acho que interessaria a todos, né? Esse seria um deles. Para mim é uma honra vir aqui, eu estou à disposição. Nós temos também que mostramos o que a Petrobras fez de importante na exploração na produção de petróleo, no pré-sal, né? Nós temos ali o sistema das plataformas semi-submersíveis ancoradas. Isso tudo é muito interessante relatar os detalhes, porque a Petrobras, inclusive na técnica adotada, ela está na frente de outros países, né? Eu me orgulho muito dessas entidades, né? Como a Marinha do Brasil, a Petrobras, tem coisas importantes que precisam ser relatadas. Eu estou à disposição para vir discutir aqui esses assuntos, dentre outros. Muito obrigado. Próximo debatedor é o comandante Gilberto. O Plano de Emergência Individual para Acidentes de Derramamento de Óleo no Mar, o PEI, considera o conceito de nível de perigo da instalação, ou seja, a descarga de pior caso. Não seria esse conceito que as barragens deveriam considerar, ou seja, serem seguras e não mais ou menos seguras? Eu concordo. Eu acho que tem que ser absolutamente seguras. Eu acho que não tem como correr o risco, né? Eu acho que isso não está sendo feito, né? Eu concordo em gênero, número e grau. Próximo debatedor do Instituto Militar de Engenharia, Major Tassi. Boa tarde. Em nome do Instituto Militar de Engenharia, agradeço o convite pela presença aqui hoje. Professor Francis, então, na verdade eu escrevi duas perguntas, eu vou tentar fazer, se houver tempo, para o senhor debater sobre as duas. A primeira eu sou da área de geotecnia também,
e desde que aconteceu não só o acidente recente de Brumadinho, mas o de Mariana também há 3 anos, um pouco mais de 3 anos, muito vem se falando sobre as barragens de montante como sendo quase que um crime contra a humanidade, que é um risco enorme e elas são certas que vão romper em algum momento. Eu pergunto ao senhor, queria ouvir o seu comentário sobre, respeitadas os comprimentos de praia dessas barragens e os tempos de adensamento do rejeito argiloso, que é lançado um pouco mais à retaguarda, se ainda assim, na sua visão, elas são realmente um risco, ou como vem sendo vendidas pela imprensa, de maneira geral, como quase certas que vão romper, porque em todos os locais onde eu vi mencionando que elas são um risco, em nenhum deles explicou por que elas teriam um risco potencial maior do que as alteadas pelos outros métodos. Essa seria uma pergunta. E a outra, mais breve, o senhor no último slide comentou que barragem de rejeito, de fato, não é um assunto para leigos, exige uma engenharia especializada nesse assunto. E lá no início da apresentação, o senhor comentou que a gente tem mais de 790 barragens de rejeito no país, da ordem de 400 nos estados gerais. Nessa situação, o senhor acredita que o país tem massa crítica de engenheiros especialistas nessa área tão sensível da engenharia geotécnica para poder atender às análises de estabilidade, de segurança dessas barragens, sem necessidade de ajuda de especialistas internacionais? Gostaria de ouvir o seu comentário. Muito obrigado. Bom, a primeira parte, a das barragens de montante, já é uma decisão tomada. Não é mais permitido a construção de barragens de montante devido a, como eu expus aqui, ser de menor segurança. Então, essa decisão já está tomada pelas autoridades. Agora resta saber o que vai ser feito com as barragens de montante existentes. Na minha opinião, eu acho que você não pode generalizar, que até suspender, vamos dizer assim, o funcionamento da barragem de montante, você cria um outro tipo de problema, né? O que você vai fazer com aquele material? Então, eu acho que cada caso deve ser estudado individualmente. Quer dizer, essas barragens, a proibição já está definida, não tem o que discutir porque não está em discussão. Agora, as demais barragens de montante, de rejeito de montante, deve ser analisado caso a caso. Eu acho que você não pode generalizar o que vai fazer, depende até de onde ela está implantada, o que tem debaixo dela. A gente não pode generalizar que todas as barragens de montante vão romper. Eu, apesar de não conhecer o problema de cada um, precisaria conhecer para me manifestar. Eu acho que você não pode fazer uma declaração desse tipo, na minha opinião. Segunda parte da sua pergunta, eu acho que, a despeito de nós ainda não termos engenheiros especializados em barragens de rejeitos, nós temos excelentes engenheiros geológicos geotécnicos, nós temos excelentes engenheiros de barragens, e não é difícil, as pessoas, alguns já mexendo com barragem de rejeito, só temos alguns barrageiros ou alguns engenheiros geotécnicos que já estão se dedicando, com ou sem ligação com entidades de fora. No nosso caso, por exemplo, a nossa empresa nasceu como uma empresa de geotecnia, depois ela virou uma empresa não só de geotecnia, mas também de engenharia civil, abriu o leque, né? Nós temos uma ligação com uma projetista de barragens famosa, Coba, que é uma empresa de projetos civis, sediada em Portugal e trabalha em diversos países do mundo. A empresa tem 10 anos mais velha que a minha própria. E eu comprei há uns 10 anos atrás, ou 8 anos, eu comprei a Coba Brasil. Essa Coba Internacional tem uma Coba Brasil. E eu comprei 50% da Coba. Quer dizer, essa nossa Coba Brasil
sempre que e só se for necessário, nós não tivermos um especialista naquele assunto específico, complementar o projeto de barragens, eles vêm aqui, passam um dia, uma semana, um mês, para a transferência de tecnologia. E temos também uma ligação, não é societária, mas é uma ligação com o NGI, o Norwegian Geotechnical Institute. Nós temos um trabalho de cooperação técnica, um apoiando o outro no desenvolvimento de barragens de rejeitos. E já estávamos trabalhando nas barragens de rejeitos do estado do Pará, junto, nós e eles, um ajudando o outro. Eu acho que essa, no meu entender, é a melhor maneira. Eu sou terminantemente contra a venda da empresa brasileira para um dono estrangeiro, né? Eu sou terminantemente contra as chamadas empresas do Brasil. Mas eu não sou contra ligações técnicas com transferência de tecnologia. Isso eu acho que é saudável. Então, eu sou conhecido aí na área como um homem que está aguentando a empresa sozinho. Eu não tenho sócios praticamente, são sócios simbólicos da minha empresa, e sempre passando por percalços, né? Porque nós licitamos, entramos em licitações, atendemos convites, nós não somos de esquema. Então a nossa empresa, ao longo desses 46, vai completar 47 anos de vida, a gente tem passado dificuldades financeiras, hora melhora, hora piora, e eu nunca topei vender a minha empresa. Eu já recebi convites para vender a empresa, não aceito, porque eu acho que todo esse trabalho e dos meus companheiros de trabalho, ex-alunos, e hoje são a diretoria executiva da minha empresa, mesmo que eu botasse dinheiro no meu bolso, eu não estaria sendo nacionalista, né? Eu estava evitando o crescimento, impedindo o crescimento do técnico. Então, eu acho que você não precisa convocar uma empresa estrangeira para resolver o problema, mas associações técnicas de empresas nacionais e estrangeiras, como nós estamos fazendo, antes desse problema de ruptura, tanto comprando 50% da Coba Brasil, levou anos, porque eu não aceitava comprar menos de 50%. Eu queria comprar mais, acabei cedendo comprando 50% da Coba. Agora, eu jamais seria o representante da Coba no Brasil, ganhando o percentual do que ele faturasse. Hoje em dia, a Constituição Federal foi alterada. Antigamente, você não podia ter uma empresa dita brasileira com mais de 50% de capital estrangeiro. Hoje você pode ter uma empresa estrangeira com 100% do capital estrangeiro. Eu não vou citar quem foi, um senador da República levou esse projeto, foi aprovado no Senado Federal e na Câmara de Deputados. Quer dizer, hoje no Brasil é legal você ter uma empresa do Brasil. Eu uma vez entrei numa concorrência para investigações geotécnicas offshore, no mar aberto, e eu entrei com uma empresa inglesa, a Wimpey Laboratories, que tinha um navio com posicionamento dinâmico, DPS, que era uma novidade naquela ocasião. E quem ganhou foi uma empresa americana, da Aluminium Company of America. E eles entraram com a Alcoa do Brasil. E a Petrobras analisou aquilo e falou: olha, cadê a empresa nacional? Eu disse: não, isso aqui é essa empresa não é nacional, a empresa é sua, só tem o nome do Brasil, mas não é nacional. Aí a Petrobras disse: você teve o menor preço, mas só vai levar se você se arrumar um sócio brasileiro. E aí deu as empresas de geotecnia brasileira naquele tempo, além da minha empresa, que é a Geomecânica, a Geotécnica, que é mais antiga, Sondotécnica, que ainda era de geotecnia também, e a Tecnosolo. E eles se entrevistaram e escolheram um sócio. Quer dizer, a Petrobras obrigou a ter uma empresa nacional.
eu continuo sendo nacionalista, não tenho nada contra o estrangeiro, desde que ele venha se associar com você, transferir tecnologia, empregar aqui, mas não tirar lugar do brasileiro, não tirar lugar do brasileiro. Então, respondendo a sua pergunta, eu saí da pergunta, eu acho que temos sim, os engenheiros geotécnicos, os engenheiros hidráulicos dedicados a barragens, eles estão se preparando para isso, estão já em processo de dar opinião. Agora, a gente não pode dar opinião. Se alguém aqui me perguntar o que houve na barragem, eu, às vezes, de olhar, eu poderia ter uma opinião própria, mas eu não tenho elementos para provar que aquilo ali aconteceu por essa razão. Eu acho que eu e a minha empresa teríamos capacidade de, se providos pelas informações técnicas necessárias, geográficas, geológicas, geotécnicas, aí eu saberia como me pronunciar. Agora, na base do achismo, como está acontecendo aí nos jornais, eu não sou favorável. Mas a gente tem capacidade para isso, desde que suprido com os elementos necessários para dar o parecer. Temos sim capacidade, ouvindo e dividindo isso com entidades estrangeiras em certos assuntos, né? Como nós estamos fazendo na nossa própria empresa. Eu tenho um vice-presidente, toda a área dele, dedicado exclusivamente ao problema de segurança de barragens de rejeitos. E ele coordena a relação com a NGI, a Norwegian Geotechnical Institute, e um outro vice-presidente é diretor técnico da Cobra Brasil. Eu tirei ele da minha empresa e ele está na Cobra Brasil, é outro prédio, outro lugar. Estamos lutando, mas sempre com a bandeira do Brasil. Muito obrigado. Próximo debatedor, comandante Bezerra Júnior, engenheiro da UERJ. Alô, boa tarde a todos. Esse auditório aí que parece bastante especializado. Eu gostaria de primeiro fazer uma pequena contribuição para esclarecer um ponto, depois ia pedir a apreciação do professor Francis Bogossian sobre dois assuntos relativos à barragem. Primeiro que está aqui presente, eu, Capitão Maria Guerra Bezerra Júnior, Sérgio e Arthur, 3 engenheiros da DPC, interessados nesse assunto, porque as barragens, tudo afeta a hidrovia de uma certa forma, né? A navegabilidade e tudo. Mas o ponto é que foi comentado aqui no início, essa questão da água livre nas embarcações. Hoje existem regras solas das nossas normas que obriga a ter anteparas transversais, de forma que a água livre não afete o efeito da massa, o momento afete o metracento e a embarcação chegue a emborcar, né? Então, existem regras e os navios de grande porte estão aí, carregados às vezes com minérios e soja e outros elementos bastante úmidos, fora outros problemas. Essa é a pequena contribuição que esse problema é abordado e já tem normas. Agora, o que eu queria fazer, pedir a consideração do professor, são 2 pontos. E o engenheiro aqui do IME já fez um comentário. Um é o adensamento da massa contida. Se às vezes uma barragem, como existe muitas, né, pequenas barragens, que é líquido para abastecimento, irrigação, eu já participei de projeto na área de irrigação. E também existe esse tipo de barragem para estanho, para alumina, para o ferro. Ou seja, a densidade do material tem alguma influência na pressão sobre a barragem. Eu queria que o senhor apreciasse isso. E a segunda é a questão da impermeabilização da barragem, que tem a ver com a liquefação. São 2 pontos técnicos, mas um breve comentário só para esse detalhe das barragens. Obrigado. Sem dúvida, a execução de uma barragem, seja ela de rejeito ou não, ela tem que ter antes dela um estudo e um projeto, em que é levado em consideração a natureza do material sobre o qual ela vai se assentar. Aí você vai estudar a consolidação, né, a acomodação do terreno de base e do próprio material do corpo. Eu disse aqui
que como o material vai chegando de diferentes materiais em diferentes situações e até granulometria, eu acho que cada material que entra para constituir o crescimento da barragem, suas características têm que ser conhecidas. Você não pode generalizar as características do primeiro material lançado com o do segundo. É como você achar que a areia da praia de Ipanema tem um comportamento igual à areia da praia do Espírito Santo. Não tem. O comportamento da areia da praia, estou dando areia de praia como exemplo, a X metros de profundidade tem um comportamento diferente dessa camada mesma de areia a 11 metros de profundidade. Então, nós temos que conhecer as características do material que é lançado e controlar a própria execução, medindo inclusive a densidade do material, que em função dessa densidade, as suas características de consolidação, de adensamento e de resistência interna variam. Variam porque elas não dependem somente da natureza do geológico de qual ela nasceu, mas também do seu estado de densidade, da sua acomodação. Então, uma barragem de terra, ela é controlada. Você lança a camada, compacta, tira a amostra da compactação, mede a densidade e umidade in situ e vai controlando. Se você não tiver naquela faixa, você tem que passar o trator N+K vezes até você chegar nessa situação. Então, eu concordo exatamente, isso é fundamental. Por isso que a gente diz que o controle tem que estar no planejamento, nos estudos, no projeto e na execução da obra. E depois do acompanhamento da obra feita, que não é feito aqui no Brasil em absolutamente nada. Como eu citei, sair das barragens e a gente não controla a situação das obras, né? Das passarelas, dos viadutos, dos próprios pavimentos de rodovias, que é também uma área bastante perigosa. Às vezes você andando numa estrada de rodagem, você olha aquele talude enorme, você diz, puxa, será que esse troço vai cair um dia? E realmente você está certo. O cara não tinha dinheiro, não fez os estudos de estabilidade daquela encosta, ou então fez e botou em concorrência só a execução da obra, não incluiu as obras de estabilização, seja do corte do aterro, seja da corte do talude, do terreno natural, ou seja da saia da compactação do aterro. Isso também tem que ser estudado. E nós não vemos isso aqui no Brasil, né? Infelizmente. Algum dos senhores deseja fazer mais alguma pergunta, apesar de não estar escrito? Ok. Então eu vou, nesse momento, passar às mãos do professor Francis o diploma do nosso Clube Naval relativo à sua participação aqui conosco. E também uma pequena lembrança, que é um broche da República, para que ele possa usar convenientemente na sua lapela. Antes de ter uma empresa, eu trabalhei com o professor Costa Nunes, foi o único patrão que eu tive. E então, quando terminava a exposição dele, ele dizia, antes que perguntava se tinha alguma pergunta, aí quando não tinha, ele dizia, antes que alguém pergunte que horas que você vai terminar, eu agradeço e declaro encerrada a minha exposição. Muito obrigado.
nosso coordenador técnico, comandante Nelson Pedroso, doutor, eu gostaria de também passar o diploma do Clube Naval e também um símbolo aqui da República.